apresentar diante dele. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome, agradecidos nessa noite por esta rica e preciosa oportunidade. Suplicamos e te pedimos no bendito nome de Jesus, que a tua bondade seja conosco, abençoando esta aula, guiando-nos, dirigindo-nos, falando-nos, ministrando-nos em nome de Jesus. Entendemos que fazer a tua obra é um grande, enorme desafio. Estaremos sempre lutando e batalhando. Mas te agradecemos pelas lutas, batalhas, porque em tudo isso nós aprendemos a depender mais e mais de ti. Abençoa os teus servos e servas, alunos desta classe de bacharel em teologia que já se encontram presentes. Aqueles que não chegaram ainda, que não poderão chegar, estende as tuas mãos sobre eles, abençoando-os, dando-lhes vitória sobre os problemas, lutas, desafios e dificuldades. Obrigado, Senhor Deus, ser conosco, nos sustenta, nos ajuda, nos dá a tua graça que nos basta. Oramos, te louvamos e te agradecemos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo, entregando esta aula aos teus cuidados. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite uma vez mais, a paz do Senhor. Estamos, pela graça e misericórdia de Deus, na nossa terceira aula de didática geral. Essa é a terceira aula da nossa matéria de didática geral. Já está nossa irmã Jeane, maravilha. E agora entrando a irmã Fabiana. Boa noite, a paz, pastor. Boa noite, a paz. Meus irmãos, deixa eu aqui fazer uma rápida comunicação. Eu estou tendo, por estranho que pareça, as segundas-feiras, não está acontecendo em nenhum outro dia da semana, senão segundas-feiras. Não é coincidência, né? Se não é uma coisa, é outra. E eu não quero trazer prejuízos aos irmãos. Eu estou tendo muita dificuldade para começar a aula às 8h15, às segundas. De sorte, para não gerar maiores dificuldades, eu quero, a partir de hoje mesmo, né? Uma vez que eu tive que atrasar para dar os medicamentos à minha esposa, né? Do pós-operatório dela, estou aí fazendo marcação cerrada. Ela sofreu uma cirurgia de emergência na última quinta, que era conhecimento de vocês, mas está indo bem, está se recuperando, mas tem que estar alguém em cima dando os medicamentos que ela precisa tomar, né? Ela se esquece demais. Então essa é a razão que eu tive que atrasar por causa da administração de 2 medicamentos por 3 semanas. Mas diante disso eu quero então a partir de hoje já mudar o horário. Não começaremos mais 8h15, senão 8h30. Aí teremos que reduzir sensivelmente em 15 minutos o horário. Terminaremos o mesmo horário, só que reduziremos o tempo de aula excepcionalmente em 15 minutos, tá bom? Todos estão entendendo, gente? A saída vai ser a mesma, não vou alterar nada. Só vou reduzir o tempo de aula em 15 minutos, que para mim está sendo mais confortável eu entrar às 8h30 do que entrar às 8h15, porque está realmente um pouquinho difícil, né? Independente dessa situação de saúde de minha esposa, já há umas 3, 4 semanas eu estou observando que eu estou tendo muita dificuldade, porque é o dia mais pesado que eu estou tendo para resolver muitos problemas de muitos alunos de várias outras turmas, e a segunda para mim está sendo bem pesada, bem desgastante, né? Quando eu não chego de viagem longe, né? Porque eu estou agora atendendo 2 núcleos fora. Estou atendendo o núcleo em Salt Lake City, Utah, né? Que no caso vou estar agora neste sábado, viajo na sexta de manhã, e eu estou atendendo no terceiro sábado um núcleo presencial em São Francisco, Califórnia. Aí na outra sexta de manhã eu saio, e geralmente quando eu vou para Utah e para Califórnia, eu saio domingo à noite e aí chego na segunda de manhã. Aí a segunda para mim fica bem pesada, porque eu chego 5, 6 da manhã, tenho que dormir um pouco para então eu começar o meu trabalho perto de meio-dia. Aí a segunda fica bem pesada para mim. Perfeito, irmãos? Então, a partir de hoje, nosso horário ficará reduzido em 15 minutinhos, mas a gente vai trabalhar bem para que esses 15 minutinhos não sejam de prejuízo para ninguém. Vamos para a página de número 5. Página de número 5, estamos hoje na terceira aula da matéria de didática geral, sendo hoje segunda-feira,
3 de fevereiro, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Estamos na página 5, no item 2.4, ensino. Vamos falar sobre as diferenças básicas que existem entre o ensino e a aprendizagem. A grosso modo, vamos lá. Como é uma matéria bastante prática, né? Ela tem um lado teórico e o lado prático. Como é uma matéria que tem o objetivo de trazer a praticidade para dentro da vida cristã, para nós iniciarmos a aula de hoje, eu quero perguntar a vocês, a grosso modo, como vocês definiriam com as suas palavras? Suas palavras. Não se preocupem em definir com as palavras da apostila, porque as palavras da apostila são termos um pouco mais técnicos, perfeito? Mas como é que você definiria, nas suas palavras, as diferenças básicas entre ensino e aprendizagem? Quero ouvir 3 de vocês. Há diferenças, claro, óbvio. Então, eu gostaria de ouvir 3 de vocês. Mas não se preocupem em que vão acertar ou vão errar, porque nós estamos aqui para isso. Para errarmos, que é normal, para em seguida acertarmos. Como é que você define, em poucas palavras, ensino de aprendizagem? Ou o que define o ensino e o que define a aprendizagem? Com suas palavras. Vamos lá. Ninguém se anima? Ou ninguém tem uma noção básica de uma diferença entre ensino Luiz, e aprendizagem? Sim, por favor. é, o aprendizado, nós recebemos informações. E o ensino, você passa informações daquilo que você aprendeu. Né? Não sei se você está me entendendo do que eu estou falando, entendeu? Creio que o irmão conseguiu inverter a ordem. Parabéns, o irmão conseguiu fazer a inversão da ordem. Não, nós aprendemos, né? Mas, Aprendemos para mas depois ensinar. o que o irmão acabou de colocar é a ordem invertida. Uhum, O ensino tem relação com informação. uhum. Então, nós recebemos de alguém uma Informação. carga de informação. Isso chama-se de ensino. E passamos. Receber a carga de informação. A aprendizagem é a prática desta Ah, carga de informação. uhum. É Vai. A aprendizagem Sim, é individual, né? Ela se dá exatamente. individual e aí vem a aquisição do ensino, né? Não é algo assim. Porque é um ciclo, é um Exato, ciclo. Se a gente parar para observar com muita atenção, é um ciclo. Somos ensinados, aí aprendemos. exato. Quando aprendemos, temos a capacidade de passar a informação para outros, com o objetivo de motivar a outros a praticarem o que está sendo ensinado. Então, é, na verdade, um ciclo que se resume em ensino, transferência de informação, aprendizado, aquisição dessa informação, fazendo-a prática, exercitando-a, aplicando na vida prática. Eu já falei, acredito eu, na aula passada, aos que puderam estar, os que não puderam, sugiro que tenham acesso ao vídeo da aula passada, que já está postado lá no grupo, ok? Nossas igrejas estão cheinhas de bons professores, mas nossas igrejas são muito pobres de educadores, porque os educadores são os que motivam a aprendizagem. Nunca um professor, pode ser estranho o que estou dizendo, né? É muito raro, a menos que seja um professor que é educador. Mas na maioria das vezes é muito difícil você encontrar num professor um educador. Mas você descobre que aquele professor é um educador, ok? Quando ele luta em levar o aluno a
praticar o que está sendo ensinado, né? E essa prática está em cima de métodos. A pastora Priscila fez ali a abordagem dela corretíssimo, né? Que a aprendizagem ela trabalha em cima de métodos, de formatos diferenciados, certo? O ensino ele é para todos. Agora a aprendizagem ela tem um foco mais individualizado, né? Por exemplo, nós estamos passando aqui um ensino, mas eu tenho que ter o cuidado em motivar a vocês à aprendizagem, que vai de acordo com a capacidade de assimilação. É normal isso, né? O educador sabe quais dos seus alunos aprendem mais rápido e aqueles que aprendem mais lento e aqueles que têm enormes dificuldades de aprendizado, seja através de falta de hábito de leitura, problemas de saúde, problemas de memória. Digamos, um leque muito grande de fatores que atrapalham a aprendizagem. Vamos ver aqui, então, a definição técnica que a nossa apostila apresenta. Ensino é uma ação deliberada e organizada. A atividade pela qual o professor, por meio de métodos adequados, orienta a aprendizagem dos alunos. É o objeto principal da didática. Quando você ouve dizer aquele professor não tem didática, ou seja, ele não tem método, ele não tem formas de transmitir o que está ensinando, chama-se transmissão aleatória. E no ensino não pode haver transmissão aleatória, ou seja, uma transmissão de qualquer maneira, né? Jogar uma informação assim no mais. É necessário haver um formato que nós chamamos de método, tá? Se você quiser anotar aí, embora na apostila eu estou ressaltando isso com muita ênfase, certo? Mas o formato é o método, E muitos, infelizmente, não trabalham com métodos. Isso é muito preocupante. Vamos lá. A didática, então, tem como o centro nervoso o ensino. Como já mencionado, ensinar e aprender são duas faces da mesma moeda. Assim, a didática não pode tratar do ensino sem considerar simultaneamente a aprendizagem. Na verdade, o ensino visa a aprendizagem. Entendo perfeitamente que nem todos respondem satisfatoriamente à aprendizagem e até mesmo têm dificuldade de assimilarem o ensino. Por isso, agora vamos entrar aqui na outra parte da aprendizagem. No primeiro momento, poderíamos descrever a aprendizagem como sendo um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos consciente, de novos padrões e formas de perceber, ser, pensar e agir. Assim falou o pedagogo Schmitz em um dos seus livros de edição de 1982, página 53. Mas a aprendizagem não é apenas um processo de aquisição de conhecimentos, não, conteúdos ou informações. Estes devem passar por um processo complexo que visa transformar as informações recebidas, dando-lhes um caráter significativo para a vida das pessoas. É como a nossa irmã Maria Bandeirinha deixou bem frisado. A aprendizagem ela tem um foco individual. Exemplo, eu estou passando um ensino, costumamos passar um ensino, mas eu tenho que ter o cuidado de avaliar o perfil psicológico, o perfil espiritual, já que estamos numa escola teológica, numa escola bíblica, e o perfil acadêmico de cada aluno. Exemplo, digamos que a irmã Maria Bandeirinha aprenda ou pegue, vou usar essa expressão bem popular, pegue mais rapidamente o que está sendo ensinado. Aí eu trabalho com uma técnica de aprendizagem bem simples e ela pega rápido. Já por outro lado, se eu usar o mesmo
método para o irmão Washington, ele já vai ter um pouco de dificuldade, ele já vai ser mais lento para captar, para memorizar e para interpretar. Algo pode acontecer com o pastor Luamin, ele pode pegar tão rápido a abordagem que a gente faz, como ele vai ter um pouquinho de dificuldade para processar. E assim por diante vai acontecer com a irmã Jeane, pastora Priscila, irmã Ruth, irmã Fabiana, irmã Sandra Sandim. Isso é normal. Nem todos respondem na mesma velocidade, da mesma profundidade e da mesma maneira. Por isso que quando um educador transmite o ensino, ele tem que ter em mãos vários métodos, várias técnicas, né? De preferência, um método ou um conjunto de métodos que atinja todos por igual, porque do contrário fica uma coisa super desgastante, né? Com a irmã Maria Bandeirinha, eu tenho que usar um método, porque ela tem uma forma de assimilar aquela aprendizagem, né? O irmão Washington tem que usar outro método, outro desgaste. Pastor Luamin, então, teria que usar a mesma proporção, o mesmo número de métodos proporcional ao número de alunos. Imagine, se são 20 alunos numa sala de aula, vou ter que usar 20 métodos. Quebra qualquer professor. Aliás, qualquer educador. O professor, a ele não importa a aprendizagem, importa é o ensino, mas o educador sempre vai lhe importar, tanto um como o outro, tanto o ensino, como o que ele está transmitindo, a informação que está sendo passada, como a aprendizagem, motivar o aluno a adquirir e a praticar o que está sendo ensinado. Mas vamos lá, vamos virar a página. Segundo Claudino Piletti, um grande pedagogo brasileiro, não é, dos anos 2000, ele aqui classifica os tipos de aprendizagem, não é, que são 3. Veja que curioso isso aqui. Aprendizagem motora consiste na aprendizagem de habilidades motoras verbais. Aprendizagem cognitiva abrange a aquisição de informações e conhecimentos. E aprendizagem afetiva ou emocional diz respeito aos sentimentos e emoções. Que interessante isso aqui, né? A motora está ligado com isso aqui, ó, movimento das nossas mãos, está ligado com a nossa fala, com a nossa voz, está ligado com o visual. Então, isso chama-se a aprendizagem motora. Já a cognitiva, né, porque a palavra cognitiva vem da palavra grega cognatus, e cognatus quer dizer mente, cérebro, inteligência. Na verdade, inteligência é percepção intelectual ou intelecto. Então, está ligado a um nível de informações e de conhecimento que nós absorvemos ou recebemos. E ainda tem a aprendizagem afetiva ou emocional, que atinge diretamente os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, olha que curioso, né? Então, são os 3 canais mais rápidos para a nossa aprendizagem, não é? Através do que é motor, através do que é cognitivo e através do que é afetivo. Por isso que o educador cristão, basicamente, ele tem que se preocupar em explorar essas 3 áreas para buscar formas rápidas e bem diretas para alcançar a todos por igual. Aí há exceções. E as exceções poderíamos aqui enumerá-las, umas 2, mas eu só vou mencionar uma. Há pessoas que têm síndrome de atenção, a chamada déficit de atenção. Essas pessoas é bem difícil,
Para você ter uma ideia, nas nossas turmas online, que são 2 turmas, as segundas, que é o médio bacharel, temos uma do básico na terça e outra no básico na quinta, ou seja, entre essas 4 turmas, nós temos, se não estou enganado, 11 alunos com déficit de atenção. E se você não pensa que é fácil, é muito difícil estar com eles. Ainda que eu fui obrigado, né, a aprender técnicas, fazer até um curso de 1 ano para eu saber lidar e ajudar a esses alunos. Graças a Deus, Deus tem nos dado graça, tem nos fortalecido apesar de muitos desafios. Você acredite ou não, são os nossos melhores alunos, não menosprezando a nenhum de vocês, por favor, mas são nossos melhores alunos. Começaram bem complicados, bem difíceis, mas quando a gente aprende a conhecer a deficiência do outro lado e aprende, porque não é uma coisa que você aprende assim do dia para a noite, a aplicar as técnicas, com a ajuda, claro, de Deus, o Espírito Santo, os resultados parecem até mágica, mas não é mágica, não. Nós, servos de Deus, não trabalhamos com mágica, mas nos sentimos gratificados que Deus, não é, acima de tudo, nos dá graça para aplicar métodos que parecem ser tão infantis, né, usados para criança. Eu não vou aqui entrar em detalhes. Nós temos 2 métodos que se usam muito com crianças e está funcionando a mil maravilhas com esses alunos com déficit de atenção. É bem complicado. Só para os irmãos entenderem, né? O aluno com déficit de atenção, ele só consegue reter aqui na tela a sua atenção por 10 minutos. Conta no relógio certinho, 10 minutos. No 11º minuto, ele tá voando, literalmente dentro da tela. Se fosse uma aula presencial, conseguiríamos segurar a atenção no máximo 15 a 20 minutos. Mas quem sofre de déficit de atenção, o máximo que se consegue reter o foco da atenção do aluno na tela são exatamente 10 minutos. Alguns, infelizmente, temos o probleminha de 8, 7 minutos, mas é o tempo, né? Que é uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus a gente se sente gratificado e agradecido a Deus, porque tem nos ajudado muito. Isso tem nos ajudado também a crescer, porque a gente aprende a ensinar e educar no meio das deficiências de terceiros. Temos as nossas deficiências, eu tenho e reconheço cada uma das minhas deficiências, mas a gente, analisando e observando a deficiência do nosso próximo, a gente aprende a se dedicar com mais garra, com mais amor, com mais carinho para transmitir a palavra de Deus. No processo de ensino-aprendizagem, está aqui na apostila, o aluno é ao mesmo tempo objeto, sujeito e construtor do processo, enquanto o professor é o estimulador, orientador, facilitador, ou seja, é ele quem deve criar as condições para que o aluno adquira conhecimento e compreensão dos fatos. Creio que o que eu vou falar aqui agora já é do conhecimento de todos vocês, como por exemplo, uma grande dificuldade que nós temos encontrado ao longo dos anos, de qualquer tipo de aluno, seja de teologia, seja de matéria secular, é a dificuldade da leitura. Leitura não é uma coisa que você vai adquirir, escute bem, o hábito de leitura não é uma coisa que você vai adquirir de hoje para amanhã, não. Hábitos não são adquiridos ao longo de 24 horas, ou de 5 horas, ou de 1 hora. Alguém tem ideia de existe um time frame? O que é um time frame? É uma expressão inglesa, começou a ser usada a partir do século XVIII em psicologia. Então, existe um time frame, ou seja, uma grade de tempo que leva a alguém a adquirir um hábito. Quem imagina quanto tempo seria, em média, para se desenvolver um hábito de leitura, ou um time frame? De 21 a 30 dias? De 21 a 30 dias. Alguns conseguem menos. São de 10 pessoas, 2 conseguem adquirir um hábito de leitura em menos de 21 dias. Repito, de 10, 2
conseguem. Não é normal. Consecutivos, né, pastor? Não vale a pena lembrar que se a pessoa faz um dia, passa 2 sem fazer, faz outro dia, mais 2 sem fazer, não Complica, funciona aí vai aumentando o prazo, por exatamente. causa das sinapses cerebrais, né? Exato, tem que ser diariamente. Uhum. Se possível, a irmã Fabiana está fazendo lembrar um psicólogo com quem trabalhamos durante 15 anos no Brasil. Ele costumava dizer: se você quer ser eficaz na formação do hábito, o cérebro já está programado para repetir o hábito, se possível, no mesmo horário. Olha que interessante, porque o cérebro identifica a repetição do hábito através do nosso relógio interno. Uau! Ou seja, o nosso corpo é uma máquina mais do que perfeita. Quando ela fica enferma, ela sai fora do jeito. Mas tão perfeita é a nossa máquina, chamada corpo humano, cérebro, coração, rins, etc., que Deus criou tudo bem sincronizado, tudo bem harmonizado. Então, aonde eu quero chegar? Se você consegue manter o hábito de leitura usando o mesmo horário, o resultado vai ser, ó. Pastor, aqui na América é complicado, eu sei, é desafiante, imprevisto, sobrecarga de trabalho, cansaço, muitas coisas acontecem. Mas quando você se dispõe na medida. É um desafio, entendo perfeitamente que é um desafio. Mas se você consegue, no mesmo horário, lutar por aquele mesmo horário, o hábito da sua leitura, ao final de 21 ou 30 dias no máximo, você vai ver os resultados. E se você não consegue usar o mesmo horário, pelo menos dentro do mesmo dia. Mas não deixe passar 2, 3, Acontece 4. também com a oração, né, pastor? A oração é a mesma coisa. Exatíssimo. É igualito. Mexe Uhum, também com o nosso lado espiritual. A oração exato. é a mesma coisa. Se você está ali orando 10 dias direto e passa sem orar 5, seria literalmente quebrar a cadeia do hábito. E aí, para voltar, para recomeçar, custa demais. No espiritual é Pastor, mais complicado. isso que Sim. a irmã Bandeirinha colocou aí é verdade. O dia que eu não, assim, que talvez está passando o horário de eu orar, parece que eu sinto falta. Aí, enquanto eu não dobrar o joelho, tirar um momentinho para falar com Deus, parece que está faltando alguma coisa. Parece Porque é um uma necessidade. vazio, parece. Nossa, é Faltando incrível. alguma coisa. Aham, É uma aham. necessidade, é uma lacuna, é uma necessidade que tem que ser preenchida. Hum, Assim como eu e você e nós comemos todos os dias, né? uhum. Uns comem mais, outros comem menos, outros têm problema de manter um bom regime alimentar, né? Por exemplo, não quero me colocar como exemplo, já me colocando, me perdoe. Eu tenho dificuldade hoje na minha alimentação porque eu sou diabético. Todo diabético, infelizmente, tem uma enorme dificuldade, né? Ele é obrigado a estar comendo pelo menos 3 vezes por dia e no relógio. Por causa de quê? Dos medicamentos e do metabolismo, que de um diabético muda demais. A questão não é comer muito nessas 3 vezes que eu como. Antes eu comia 2 vezes por dia. Duas, só. Só fazia duas. Hoje sou obrigado, na marra, fazer três. Três. Não em quantidade, mas com qualidade. E dentro do mesmo horário, que é outro problema que até então eu tinha por causa do meu trabalho. Mas hoje não tem jeito. Por recomendação médica, quando dá. Tanto que o meu relógio está programado para me chamar 3 horas, aliás, 3 vezes por dia dentro de um horário bem cronometrado. E 1 hora antes o meu relógio já está avisando. Dentro de 1 hora você tem que parar o seu trabalho para comer. Então foi difícil. Isso chama-se disciplina em coordenar o hábito. Então, da mesma maneira que na vida espiritual temos essa disciplina, também temos que estabelecer uma. Essa é a parte mais difícil, irmãos. Não é só cultivar o hábito, é ter disciplina no cultivo do hábito. Essa é a parte mais difícil. Você acredite ou não, goste ou não de ouvir essa realidade, é a parte mais difícil, é a disciplina. Mas a gente vai entender isso agora dentro de um outro aspecto que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A filosofia.
Temos que adquirir uma filosofia de vida que está dentro dela o que nós chamamos de disciplina. Vamos entender aqui na apostila. Filosofia é reflexão sistemática sobre a concepção da vida e da existência do homem. Os sistemas de educação são baseados em concepções de homem e padrões sociais. São, desse modo, os aspectos filosóficos que dão à educação o seu sentido e os seus fins. Agora, ouça bem esse segundo parágrafo. Uma doutrina pedagógica fundamenta-se numa teoria filosófica, ou seja, toda pedagogia supõe uma filosofia, isto é, um estilo de vida que também pode ser traduzida pela palavra disciplina. O valor da nossa doutrina de educação depende da nossa concepção do homem e da vida. A didática, como parte da pedagogia, também está calcada numa concepção filosófica. Até o século XIX, fundamentava-se exclusivamente na filosofia. No século passado, a psicologia atingiu o status de ciência. Assim, os aspectos filosóficos da didática passaram a fundamentar-se nas ciências do comportamento, em especial na psicologia e na biologia. Aí eu vou neste outro parágrafo que aí eu vou apresentar aqui algo bem interessante. Nesse aspecto, há uma relação direta entre filosofia e pedagogia. A filosofia, entendida como reflexão sistemática sobre a concepção da vida, e a pedagogia como reflexão sistemática sobre o ideal da educação e da formação humana de uma sociedade. A didática, por sua vez, como parte integrante da pedagogia, também se baseia numa concepção de homem e sociedade. Portanto, subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a educação escolar a serem estabelecidos em função da realidade social de cada povo. Baseado neste parágrafo, prestem bastante atenção na pergunta que eu vou fazer aqui agora, tá? Baseado nestes 3 parágrafos que acabamos de ler, falando sobre a filosofia, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, há 2 livros. Já estou facilitando o máximo a pergunta para que a resposta seja já detectada rapidamente por vocês. Há 2 livros na Bíblia, e eles estão lá no Antigo Testamento, que eles estão cheinhos de filosofia, porém da parte de Deus. 2. Tem 2 livros na Bíblia Sagrada, e eles estão lá no Antigo Testamento. E eles estão carregadinhos da filosofia de Deus. Vamos lá, quais seriam esses 2 livros? Alguém suspeita? Ninguém tem uma ideia? Provérbios e Eclesiastes? É 100% correto. Provérbios e Eclesiastes. Se quiser anotar, são os 2 livros da Bíblia Sagrada que estão, vamos dizer, recheados de filosofia. Diante da resposta da pastora Priscila, excelente, muito boa abordagem, trouxe à mente muito rapidamente, eu quero apresentar aqui uma oportunidade para vocês terem reforço de nota nesta matéria. Tá? É um trabalho opcional, não é obrigatório. Entenda-me bem. Quando é obrigatório, a gente deixa bem claro, é obrigatório, né? Fora os exercícios que já estabelecemos como trabalho para com data a ser entregue, a gente vai marcar a data direitinho, se a gente não marcou ainda. Vou aqui apresentar um trabalho opcional. Opcional, não é obrigatório, mas quem decidir fazê-lo vai ter reforço de nota. Perfeito. Qual seria um trabalho? Muito prático. Baseado, escute bem, baseado nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Como poderíamos destacar 3 filosofias altamente marcantes da parte de Deus, ou em Provérbios, ou em Eclesiastes? Me explico?
Você pode, dessas 3 filosofias, destacar as 3 só dentro de um livro, Provérbios. Ou um dentro de Provérbios e 2 em Eclesiastes. Ou 2 em Eclesiastes ou 1 em Provérbios. Ou todas essas filosofias dentro de Eclesiastes. Aí você escolhe, contanto que você enumere essas 3. Diga quais são essas 3. Qual a importância dessas 3 filosofias de vida aplicadas dentro de Provérbios, Eclesiastes, e aí você tem que mencionar os textos. Um mínimo para cada filosofia encontrada, 3 textos, 3 versículos. Me entenderam? Vou voltar a repetir de novo. Baseado nos livros de Provérbios e Eclesiastes, você tem que encontrar ali 3 estilos de filosofia divinos ou orientados por Deus. Você tem que detectar quais são esses 3. Eles podem estar os 3 só dentro de Provérbios ou só dentro de Eclesiastes. Ou 1 em Provérbios, 2 em Eclesiastes, ou 2 em Eclesiastes e 1 em Provérbios. Aí você fica à vontade. E para cada um dos 3, você tem que mencionar pelo menos 3 versículos ou textos que corroboram, que confirmam essas 3 filosofias, tá? Não é obrigatório, não é obrigatório. Para quando vamos entregar isso? Próxima segunda. Então, próxima segunda. Não é obrigatório, é uma opção. Alguém está me entendendo, gente? É opcional, faça se quiser. Não é faça quem puder? Por que não? Também, quem Pastor puder. Luiz, o Sim, livro senhor. de Jó também não tem um pedacinho, não? Um pouquinho, não? Um pouquinho, mas são 20%. Eu estou apelando para Provérbios porque são 90% e E o Eclesiastes são Miqueias, 80%. pastor? Como? E o Miqueias? 15%. Hum. 15%. Mas eu estou batendo bem em Provérbios e Eclesiastes porque eles são os mais, vamos dizer, substanciosos, né? Provérbios são 90% de filosofia e Eclesiastes 80%. Entende? Então, eu quero explorar bem a visão dos 2 livros para que vocês possam ali identificar 3 estilos de filosofia orientados por Deus. Mas, como eu já repito uma vez mais, para que não fique um mal entendido, não é obrigatório, é opcional. Próxima segunda. Aí você vai na tela aqui ao vivo me falar. Os 3. E me dar os textos. Se eu julgar que você acertou, eu já na hora já lhe dou qual vai ser a sua pontuação. Se vai ser 50, 70, 80, 100, aí eu vou lançar dentro da sua nota de frequência e participação e o resultado eu vou somar com a sua nota final e dividir por 2. Ok? Para levantar a sua nota final. Todos entenderam, irmãos? Todos entenderam? Não é obrigatório, é opcional. Faça quem quiser e quem puder. Próxima aula. Quero ver o nível de observação que vocês têm lendo Provérbios e Eclesiastes. Livros maravilhosos, que têm uma carga de filosofia maravilhosíssima. Entende que muitos de nós não estamos nem aí, não damos a mínima importância, mas temos que, com isso, observar que Deus também deixou a sua filosofia bem clara nas páginas das Escrituras Sagradas. Vamos agora entrar numa outra parte que é bem delicada, a didática e a formação do professor. Nossas igrejas estão cheinhas de professores de escola bíblica dominical, mas será que todos eles são professores que sabem ostentar ou usar uma didática apropriada? A resposta a essa pergunta, infelizmente, não. De 10 professores, lamentamos que 2 ou muito 3 têm didática. Por isso que é muito normal, você vai numa escola bíblica dominical, se alguns de vocês já tiveram oportunidade, e estão vendo ali uma pessoa que é chamada de professor, com uma revista ou uma apostila, lendo todo o tempo. Não estou dizendo que seja errado ler.
Eu estou me referindo a ler do princípio ao fim e não desenvolver o que está lendo. Porque há um bom número dos nossos professores, isso aqui não é uma crítica, entenda-me bem, uma observação, tem muita dificuldade com uma coisa chamada capacidade de síntese. O que é a capacidade de síntese? Ler um parágrafo desse tamanhão e, sugar o que é básico, o que é essencial e trazer aí um desenvolvimento prático e aplicativo. Esta é uma das razões porque as aulas de escola bíblica dominical se tornam cansativas, enfadonhas, chatas, no sentido literal da palavra, porque por serem cansativas, chatas, as pessoas não se sentem atraídas pelo ensino, nem são motivadas à aprendizagem. Quantos estão me entendendo, irmãos? Então nós vamos falar agora uma área que é delicada, a didática e o professor. Entenda que também, na área do professor, um pastor é um professor. Um pastor é um professor. E se um pastor não tem consciência que ele foi chamado para ser um professor, ele está em gravíssimos problemas diante da sua congregação na transferência da palavra de Deus, pelo ensino e pela aprendizagem. Então vamos entrar agora numa área muito delicada. A didática e a formação do professor. A formação profissional do professor pode ser definida como um processo pedagógico, intencional e organizado de preparação teórico-científica e técnica do professor para dirigir competentemente o processo de ensino. Abrange, desse modo, ao menos duas dimensões. Olha, dê uma olhadinha aqui, essas duas dimensões que elas são obrigatórias na formação de qualquer professor, secular e, pior ainda, cristão, bíblico e teológico. A formação teórico-científica e a formação técnico-prática. A teórico-científica inclui a formação acadêmica específica nas disciplinas em que o docente vai especializar-se e a formação pedagógica, que envolve conhecimentos de filosofia, sociologia, história da educação e da própria pedagogia, que contribuem para o esclarecimento do fenômeno educativo no contexto histórico-social. Por isto que esta matéria didática geral ela é ensinada no bacharel em teologia, porque se supõe, que se entende que o curso bacharel em teologia é um curso mais elevado, no plano tanto teológico como no plano técnico-acadêmico. É uma das razões que, lamentavelmente, nem todos os estudantes que estão cursando o curso bacharel serão automaticamente aprovados. Esta é uma razão porque se cobra um pouquinho mais, é um pouco mais difícil. O básico, o povo entra sorrindo, mas sorrindo mesmo. Sábado passado começamos ali na congregação que dirige pastor Luami, bispo Luami, né, em Denver, só era sorrisos. Mas eu só ficava olhando. Mas quando chegarem, quando cruzarem o portal do médio, o sorriso diminui um pouquinho, que o médio já aperta. É normal, é um outro nível. E aí, quando chegarem o bacharel, são poucos os que sorriem. Isso é uma experiência de anos, né? Tem os que estão lá sorridentes a todo momento, mas o curso bacharel sempre vai exigir um pouco mais. É como fosse uma peneira, né? O básico é uma peneira bem ampla, aí todo mundo passa. O médio já regula o tamanho da peneira, já é o buraquinho de passagem um pouco mais apertado. O bacharel nem se diga. E o mestrado e o doutorado nem se comente. No ano que vem nós vamos lançar o mestrado em teologia, né? Porque estamos aí batalhando desesperadamente para conseguirmos as licenças para o mestrado e o doutorado, e eu já estou olhando por fé, né? Não serão muitos os alunos que desejarão fazer o mestrado, por opção,
vão entender que é um enorme, gigantesco desafio. Isso aí é, infelizmente, uma realidade, né? Não estou aqui falando em menosprezar a nenhum de vocês que desejariam ou desejarão continuar e abraçar a questão do mestrado. Mas vamos ser sinceros, é difícil, né? Já passei por isso algum tempo da minha vida, vontade de desistir me E passou qual é o várias tempo, vezes. pastor, para o mestrado ou o doutorado? O mestrado estamos trabalhando para 14 meses, 14 Uhum. meses, e o doutorado para 16 meses, entende? Mas estamos dependendo das licenças que nos sejam outorgadas, e aí nós definiríamos, mas seria aproximadamente 14 e 16 meses, né? Um pouco mais de um ano, né? E a carga horária ela é um pouquinho mais puxada, ou seja, não vamos aumentar o tempo de aula, mas vamos aumentar o tempo de matéria, ou seja, a carga de matéria, né? O volume de matéria ele é um pouquinho maior, e aí obriga o aluno a ler mais e a fazer o que chamamos de monografias, né? Que são em média 2 trabalhos por mês que no mestrado e no doutorado se faz, né? Porque é uma Pastor, e forma de qual a diferença? compensar. Me perdoe interromper. Qual a diferença entre o mestrado e o doutorado? Os níveis. Vamos fazer aqui uma rápida comparação. Que diferença existe entre o elementary school, o middle school e o high school? Seria algo mais ou menos assim. Bacharel em teologia, o básico em teologia seria o elementary school. O médio em teologia seria o middle school, tá? E o bacharel em teologia seria o high school. Só que o mestrado seria o high medium e o doutorado seria o high bacharel. Os níveis são bem mais elevados, né? O nível das matérias mais elevado, que aí vai exigir exatamente isso aqui que nós estamos falando. Vai exigir do aluno conhecimentos de filosofia, sociologia, conhecimento da história da educação e da própria pedagogia, O senhor certo? tem data já, pastor, para o início? Estou dependendo do governo. Eu estou numa fila de mais de 868 candidatos. O governo complica. Agora, com a virada do governo Trump, infelizmente está havendo cortes sistemáticos na abertura para licenças. Então, eu estou fazendo, inclusive, uma viagem a Boston em março para me entrevistar com o secretário de Educação de Massachusetts, que é um servo de Deus, um batista, e ele poderia me ajudar com uma forma um pouco mais cara, porque se tudo se paga, infelizmente, para conseguirmos essas licenças em um prazo um pouco menor. Eu entrei com o pedido há 2 anos e meio, então se leva em torno de 3 anos para essas licenças serem liberadas, porque é uma fila, entendeu? Eu entrei numa fila há 2 anos e meio exatamente, mas eu vou me entrevistar com o secretário de Educação do estado de Massachusetts, que regula escolas seculares e teológicas, se pagando uma taxa maior, se poderia se conseguir uma licença pelo menos um ano a menos, ao invés de estar esperando o tempo que eu estou esperando. Só que os valores para conseguir seriam um pouquinho mais caros, né? Estejam orando, né, para que o Senhor nos ajude. Não é toda a escola teológica hoje nos Estados Unidos que tem licenças para o mestrado e para o doutorado. Deixa isso bem claro. Não é somente abrir uma escola e vamos embora. Não, não é assim não. O que o governo dá inicialmente é o básico, médio e as licenças automáticas até o bacharel. Para o mestrado e para o doutorado, as exigências são muito grandes, muito, né? Uma delas é ter um prédio físico
para ter o doutorado, eu preciso ser proprietário de um prédio físico. Essa é a parte mais complicada, humanamente falando, né? Enquanto eu não tiver um prédio físico, eu não posso ter uma licença de um doutorado em teologia. O mestrado até posso ter um prédio alugado, posso estar usando, né, o meu escritório da minha casa como a parte da escola, mas o doutorado não. Sou obrigado a ter um prédio físico. Essa é a parte mais complicada. É complicada para mim, mas não é complicada para o nosso Deus, tá bom? Só estou dando essa explicação para vocês entenderem como é que funciona. Aqui nos Estados Unidos não é tão fácil como no Brasil. No Brasil, ó, é assim, mas aqui não. Aqui é um processo que vai aos poucos ganhando forma e as exigências são bem mais exigentes. A formação técnico-prática visa a preparação específica para a docência, incluindo a didática, as metodologias específicas das matérias, a psicologia da educação, a pesquisa educacional, entre outras. Em outras palavras, um educador, né, secular e cristão tem que ser um pequeno psicólogo, tem que ser um pequeno pedagogo, tem que ser um pequeno didata, tem que ter um pouco de cada uma dessas ciências para que ele possa dizer, tem uma didática. Ninguém pode dizer, estou ensinando com tal e tal didática, se ele não tiver um conhecimento básico ou uma preparação específica, não é? De metodologia de matéria, psicologia da educação, né, e pesquisa educacional. Eu fui obrigado, né, a me formar também, dentre as minhas áreas de formação, eu sou pedagogo, não é? E sou psicólogo educacional. Tenho a psicologia da educação, né? Não sou psicólogo clínico, mas eu tenho a psicologia da educação, porque é força de necessidade do chamado e também da profissão que eu tenho, e se eu quisesse exercê-la no Brasil, tranquilo. Aqui é mais complicado, porque eu tenho que fazer o reconhecimento dos meus diplomas para exercer aqui nos Estados Unidos, né, a nível secular. A nível teológico, eu consegui pelas licenças, mas secular aí é mais complicado. Vamos lá. A formação profissional do professor envolve uma articulação, né, um equilíbrio entre a teoria e a prática pedagógica. Agora, olha isso aqui. Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao fato da formação profissional do professor implicar uma contínua integração entre teoria e prática. A teoria vinculada aos problemas reais postos pela experiência prática e a ação prática sendo orientada teoricamente. Com base nesse entendimento, a didática é a disciplina que se caracteriza pela mediação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente. Ela opera como uma ponte de duas vias entre ambas. Aí eu incluo esses dois parágrafos que eu vou fazer outra perguntinha bem interessante dentro da visão bíblica. Esse papel de síntese entre a teoria e a prática assegura a integração entre os fins e os meios da educação escolar, e em tais condições a didática pode constituir-se uma espécie de teoria do ensino. Agora, olha esse próximo parágrafo, aí eu vou entrar numa pergunta bíblica, que vocês vão se lembrar assim, ó. O objeto do estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, ela busca descrever e explicar seus nexos e ligações. Investiga fatores codeterminantes desse processo. Indica princípios, condições e meios de direção do ensino, tendo em vista a aprendizagem, que são comuns ao ensino das diferentes disciplinas de conteúdo específico. É, pois, uma matéria de estudo que integra e articula conhecimentos teóricos e práticos obtidos nas disciplinas específicas de formação acadêmica, visando a formação integral do futuro docente, ou seja, você ou vocês, que depois de formado passará a exercer funções de extrema responsabilidade. Houve um momento na história da nação de Israel que Deus decidiu aplicar essa didática que acabamos de falar agora no seu povo. Que temos dois versículos lá no Antigo Testamento. Escute bem, só dois, não são três, não quatro, nem cinco, só dois. Que Deus resume toda essa didática para o seu povo. Aonde estão esse texto? Sofia, bonita demais essa menina. Vamos lá. Vou repetir a pergunta.
Baseado no que acabamos de falar, Deus lançou junto do seu povo todas as linhas necessárias de didática, ou seja, de ensino e aprendizagem. E Deus, de uma maneira maravilhosa, resume isso em 2 versículos. Está lá no Antigo Testamento. Se você não é obrigado a me dizer a resposta certa, mas se alguém aqui conseguir me dar a resposta certa, 75 pontos de bônus para É 2 reforço. versículos ou 2 passagens? 2 versículos apenas. Fala tudo. Tá? A senhora vai entender. Quando a senhora lê os 2 versículos, fala tudo. Posso dar uma E opinião, pastor? eu tenho certeza que vocês já leram, ó. Posso dar uma opinião? Foi Se, quando se encaixar no texto perfeitamente, sim, sem nenhum problema. Vamos lá. foi quando Jetro vai aconselhar Moisés? Não. Não. Para ele separar o povo. Ali seria uma espécie de preâmbulo ou de introdução, mas dentro das escrituras tem exatamente É quando 2. Deus, Deuteronômio 28. quando Deus resume, pastor, os 10 mandamentos em 2? Não, Deuteronômio 28. não. Ali, se a senhora se lembrar, pastora Priscila, Deuteronômio 28, são bênçãos e maldições. Ali não implica em didática. Ali implica em promessas que podem apontarem para bênçãos ou, uma vez que elas não sejam obedecidas ou cumpridas, para maldições. O que eu estou me referindo, esses 2 textos são a didática que Deus trouxe ao seu povo. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem se lembrar, 2 minutinhos. E eu sei que vocês já leram esse texto dezenas de vezes, mas não estão se lembrando. Deus concentrou tudo em 2 versículos. É a didática que Deus deu para o seu povo. Mas é no 2 mesmo, versículos. no mesmo livro ou é em diferentes livros? No Antigo Testamento. É a pista que eu posso dar. Deus deu para a nação de Israel. Será que é o de Salmo 119 que fala da lâmpada dos pés? Não. Não. A aliança da promessa de Deus para com Em que texto, pastora? Israel. Eu preciso do texto. São 2 versículos apenas e unicamente. E eu repito uma vez mais, vocês já leram. Eu tenho certeza que alguns de vocês já até pregaram sobre esse texto, mas não Provérbios. perceberam. Não. 1 minuto. Meu Jesus amado. É em Deuteronômio 6, Pastor, não é em Êxodo quando fala do versículo nascimento 6. e educação de Moisés? Não. Não é em Vocês vão se Deuteronômio? surpreender o texto que eu dei para vocês, que eu mostrar para vocês. Vocês já passaram por eles, ó, várias vezes. E ninguém percebe. Mas está ali com todas as letras. É o Deuteronômio, pastor Isaías 6. 64. Não. Está um pouco distante, pastor, infelizmente. Está um pouco distante. Pastor, E o meu está distante. O Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Não. É Essa é melhor a desistir, pedagogia irmão. aplicada para as crianças. Ensino Vamos a lá. o menino no caminho que deve andar, Eclesiastes. Isso seria pedagogia para a criação dos filhos, mas o que eu estou me referindo é a didática que Deus aplicou assim, como um padrão da nação de Israel. Bom, deixa eu quebrar o mistério, eu já não está valendo mais nada. É de fato um livro de Deuteronômio, só que vocês se esqueceram do capítulo 8. O capítulo 8, versículos 2 e 3. Anotem aí.
e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. Então, qual é a didática de Deus aqui? Primeiro, lembrar o caminho. Segundo, este caminho chama-se a didática do deserto. Ninguém gosta de se lembrar da didática do deserto. E a didática do deserto, ela faz 3 coisas. Nos humilha, nos tenta e nos revela. Algumas traduções diz tenta, mas o hebraico quer dizer experimenta. Então, humilha, ou seja, nos leva ao nível desejado por Deus. Depois nos experimenta e depois revela o que está dentro do nosso coração. Em outras palavras, Deus não precisa saber o que está no nosso coração. Concordam comigo? Porque Deus já sabe. Ele já sabe o que está no nosso coração. O detalhe é que essa didática é para trazer à tona aos nossos olhos o que está oculto em nosso coração, porque a gente pensa que sabe. Eu conheço a mim mesmo. Mentira, nenhum de nós conhecemos a nós mesmos. Jeremias 17 diz: enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Você conhece seu coração? Eu não conheço o meu. Então eu luto dia e noite pedindo misericórdia a Deus. E a didática do deserto, ela é o método que Deus usa tanto para Israel, como usou para Israel, como usa para nós. Porque em nenhum momento Jesus, não é? Nem Paulo, muito menos, revogou essa didática para a igreja ou para os cristãos. Então ela está válida. Ela é um princípio universal, usado primeiro sobre Israel ou para Israel, e segundo é um princípio usado para mim e para você. É uma das razões, não vou entrar aqui nos pormenores, porque somos tão provados da parte de Deus, porque faz parte da didática do deserto. E a didática do deserto nos faz o quê? Crescer, depender de Deus e polir as nossas asperezas. Porque temos asperezas aqui dentro, muita coisa a ser trabalhada, limada, podada, retirada, não é? Limpa, para que o Espírito Santo possa realizar os seus propósitos na nossa vida. Então, estou entendendo? Vocês estão entendendo? Essa é a didática de Deus. Pode anotar aí, é a didática do deserto. Que funciona. Funciona. A menos que você não queira se submeter a essa didática, aí você não aprende nada. Por isso que alguns não aprendem absolutamente nada na vida ministerial e na vida espiritual, porque primeiro não conhecem essa didática e segundo, quando passam a conhecê-la, não querem se sujeitar à mesma. Jesus viveu essa didática, por isso que ele foi levado a ser tentado no deserto. Só que a missão de Jesus, estão me acompanhando, a proporção da missão de Jesus era muito elevada, era altíssima, era morrer na cruz do Calvário. Missão essa que não foi confiada nem a mim, nem ao pastor Luami, nem ao irmão Orson, nenhum de nós. Por isso que o que Jesus passou foi dose dobrada, triplicada, quadruplicada. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então Jesus foi algo exponencialmente muito mais elevado. Entende? O próprio Jesus mesmo falou, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se falaram mal de mim, falarão mal de vós, entendeu? E lembre-se mais o que Jesus também falou, o cálice que eu estou tomando, vós não podereis tomar. Então nem tudo que Jesus viveu, experimentou,
eu e você vamos viver e experimentar, porque Jesus é muito específico nos evangelhos, né? Quando é para eu e você recebermos, é para nós. Agora, quando é só dele, é dele, está acabado. Mas a didática do deserto é para todos nós. Começou com Israel e vai até cada um de nós. Agora, o obreiro cristão que desconhece essa didática, ou que não, ou se conhece, não quer se sujeitar a ela, de forma nenhuma vai ser aprovado na escola de Deus. Querem ver o resultado dessa didática? E esse texto você já conhece, olha, de cor e salteado. 2 de Timóteo 2,15. Essa você conhece. Misericórdia, se você não conhecer essa, eu vou me demitir aqui agora. Faço a minha carta de demissão aqui agora e pronto. Procura te apresentar-te a Deus como ovelha aprovado e É maneje isso bem a aí. palavra da verdade, que não se envergonha do evangelho. Perceberam? Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro o quê? Como obreiro o quê? Aprovado. Aprovado. Porque nem todos serão aprovados. Perceberam? Nem todos. Porque não quiseram passar pela escola do deserto. Ou pela didática do deserto. Essa didática é difícil. Essa didática dói. E muitas das vezes não queremos um evangelho que doa. Irmã Fabiana. Pastor, a didática do deserto é para a gente crescer, depender, e qual é a outra coisa? Amadurecer. Está resumido tudinho isso aí no versículo 2 e 3 de Deuteronômio, capítulo 8. E te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Aí a aplicação para nós, a igreja, se queremos nos sujeitar ao que ele nos apresenta para fazer a sua vontade ou não. Porque nós não somos obrigados nem a servir a Deus e nem a servi-lo dentro dos seus termos. Não, eu só sirvo a Deus se for do meu jeito. Não tem essa de meu jeito, não. Muitos de nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Ou é do jeito dele, ou do jeito que a palavra estabelece, ou esquece. Com Deus não existe negociação. Alô, irmãos? Com o nosso Deus não existe negociação. Ou obedecemos ou não obedecemos. Ou seguimos ou não seguimos. Ou caminhamos como ele já colocou para caminharmos, ou esquece. O evangelho não é para ser negociado. Charles Spurgeon disse: o evangelho não foi colocado para ser negociado. O evangelho foi colocado para ser crido, obedecido e ensinado. E é verdade. Eu tenho que crer, tenho que obedecer e tenho que ensinar. Quando eu creio, obedeço, eu posso ensinar. E por isso que muitos não estão ensinando. Porque não estão crendo e nem obedecendo. Porque isso é uma prática de vida. É uma didática que estamos vivendo de forma Pastor, por isso plena. que há a diferença entre quando nós dizemos eu creio no Evangelho e no eu acredito no Evangelho, não é verdade? Ô, irmã Marinha Bandeirinha, eu não posso ficar quieto diante dessa revelação. Não Amém. foi a senhora, mas foi o Espírito do nosso Pai que acabou de se revelar para a senhora. Eita, acho que só tomou ontem um banho de azeite fresco. Só por causa disso, 50 para a senhora, tá? Se alegra um pouco. 50 para a senhora. Porque no hebraico há uma diferença entre crer e acreditar. Olha só. Muitos pensam que estão crendo, mas estão acreditando apenas. Mas qual é a diferença na prática? O crer é viver. O acreditar fica aqui dentro, só aqui dentro, no consciente. Mas o crer é o exercício no testemunho cristão. Por isso que diz, quem crer, perceberam no texto? E for batizado será salvo. Não é quem acreditar. É quem crê, quem decidir abraçar o compromisso para viver. Meu Deus! E isso faz parte da didática
Da didática que Deus nos ensina na sua palavra. Irmãos, essa matéria, eu falo com muita tristeza. Tínhamos que estudá-la por 3, 4 meses. Eu ia mostrar coisas a vocês dentro do Antigo Testamento e do Novo que ia deixar vocês perplexos. Tudo que eu e você precisamos, como Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, está tudo escrito. Só porque o problema é que nós não investigamos a fundo o que está escrito. Tudo que precisamos para ter uma vida abundante está aí. E hoje vemos uma igreja, eu falo com muito respeito, vivendo uma vida espiritual e ministerial altamente medíocre. Medíocre, fraca, pobre, porque não está entrando na profundidade da vida abundante. Mas vamos lá. Lá embaixo, o último parágrafozinho, são 9h40, vou lançar mais um outro trabalhinho para vocês. Ô, meu irmão, se é didática, vamos trabalhar com didática. O sinal mais indicativo da responsabilidade do professor é o permanente empenho na educação de seus alunos, de modo que esses aprendam conhecimentos básicos, habilidades e normas de conduta, tendo em vista equipá-los para enfrentar os desafios da vida prática, sejam no trabalho, na família ou em outro contexto, desde que promova a democratização da sociedade. Quando o professor se posiciona ao lado dos interesses da população majoritária, ele insere nessa luta pela democratização da sociedade. Um sinal que indica a responsabilidade do professor é o constante empenho pela educação de seus alunos. Lá, agora vamos sair do Antigo para o Novo Testamento. Do Antigo, para me acompanha aqui, para o Novo Testamento. Temos no Novo Testamento um exemplo de um servo de Deus que se preocupou muito em educar o povo de Deus. Esse personagem do qual eu me refiro, ele é muito conhecido, conhecidíssimo. E ele trabalhou com várias pessoas, educando-as. Mas ele focou, ele jogou o seu foco em cima de 2. E ele dá nome a essas 2 pessoas. Tanto que ele preparou essas 2 pessoas e elas se projetaram como reflexo do próprio Cristo, como grande exemplo. Quem foi esse personagem? Apóstolo Paulo, perfeito. Eu acho que a irmã Maria Bandeirinha está querendo ficar isenta até mesmo do trabalho de didática geral. A pergunta valendo 50 pontos. Sobre quem exatamente Paulo, com todas as pessoas que ele trabalhou com um grupo muito grande, um leque grande de pessoas. Timóteo e Lucas. Não. Áquila e Priscila? Não. Estão se esquecendo. Eu já imaginava que vocês iam ficar assim. De todas as pessoas com as quais Paulo trabalhou, ele focou as suas energias educacionais sobre 2 personagens. Eles são o maior destaque de todos. Foi um grupo grande. Mas aquele grupo grande, ele se focou em 2. Eram 2 que viajavam com ele, não eram, pastor? Sim, senhora. Vai se lembrar. Os 2 se destacaram naturalmente porque foram objeto do trabalho de foco. Paulo disse, eu tenho todos esses aqui como os meus discípulos, alunos, mas esses 2 aqui eu vou dedicar todas as minhas forças. Vou educá-los. E eles vão ser o resultado mais poderoso que Cristo poderia colocar através desses 2 como exemplo diante da igreja. Não consigo lembrar o nome.
senhora vai cair da cadeira aí, irmã Fabiana, quando eu disser. É conhecido demais. Não é Onésimo, não, né? Não. Não lembro. Agora a senhora jogou a bola lá na arquibancada, com força. Não lembro. É impossível. Eu sei que vocês já estudaram, já leram, já ouviram pregações. Eu tenho dificuldade de acreditar que vocês não estão conseguindo se lembrar. Não sou muito boa em nomes. Se vocês se Fora da lembram da vida. matéria Cartas Paulinas, ó, já dei aí, já estou dando uma dica fortíssima. André, João, não? Não, Tito, não tem. Timóteo, Parabéns, pastora Priscila. Timóteo e Tito. Eu falei Parabéns. Timóteo, pastor. Não, Falei não, Timóteo, Mas não só não falei falou Tito. Tito. não, não Meio a meio, o negócio não é assim. É uma resposta completa, nada de respostas dirimidas. Pastora Priscila, parabéns, 50 para a senhora, para animar e lhe ajudar. Timóteo e Tito. Timóteo e Tito, guardem isso. Paulo se dedicou a fundo e fez deles os 2 discípulos mais destacados. A razão, por isso que eu mencionei as cartas paulinas, que ele dedicou 2 cartas a Timóteo e uma a Tito. Ele não dedicou nenhuma carta a Áquila, a Priscila, a Andrés, a nenhum dos outros discípulos, mas somente. E interessante que ele, tanto escrevendo a Timóteo como escrevendo a Tito, ele ressalta a importância do ensino, da didática, né? Deixa eu só mencionar lá em Timóteo, só em Timóteo, para você se lembrar. Primeira carta a Timóteo. Tem que ficar registrado isso em texto, se você quiser anotar, isso aqui é muito importante. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 12, 13, 15 e 16. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sei o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. O que é isso? Didática. Paulo ensinando a Timóteo a exercer didática. Versículo 15 e 16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Anotado? Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 12, 15 e 12, 13, 15 e 16. 12, 13, 15 e 16. E a Tito? Tito, capítulo 2, versículos 4. Deixa eu ver aqui. Não, perdão. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2, ok? 2, 2, 2 até o 7. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Versículo 6. O lavrador trabalha, que deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Versículo 7. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Tá? E ele também, lá embaixo, no versículo 15. Não, perdão, desculpe. Eu estou lendo Timóteo, perdão. Tito. 1000 perdões. Eu estava lendo a página de Timóteo. 1000 perdões. Tito 2, 7 e 8. Perdão, estava lendo Timóteo. Erro meu, perdão. Tito 2, 7 e 8.
Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós, tá bom? Então, corrigindo, Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. O que eu estava lendo era 1 de Timóteo. Mil perdões. Vamos lá. 10 minutinhos, já estamos terminando a nossa aula. A prática educativa, já falamos, e a democratização da sociedade. Entende-se como prática educativa o processo de fornecer aos indivíduos o conhecimento e as experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e transformá-los em função das necessidades da coletividade. Pode ocorrer em dois sentidos, sentido amplo e sentido estrito. O que é isso? Amplo. Ocorre em várias instituições e atividades sociais decorrentes da organização de uma sociedade, da religião, dos costumes e outras formas de convivência humana. Sentido estrito, ocorre em instituições escolares ou não, com finalidades explícitas de instrução, de ensino, mediante uma ação consciente, deliberada e planejada. Vamos lançar aqui mais uma perguntinha, valendo ponto? Vou aumentar aqui o score, 75. Ok. A prática educativa no sentido amplo e no sentido estrito. Lá no Antigo Testamento, Deus decide orientar o seu povo. Preste atenção. Deus decide orientar o seu povo. Para tal, ele precisou deixar registrado na sua palavra algumas importantes orientações para dirigir o seu povo. Pergunta em duas partes. Primeiro, qual foi um instrumento que Deus usou para guiar, orientar o seu povo, para que aprendesse obediência, santidade e temor? Segunda parte da pergunta. Este mesmo instrumento que Deus usou para guiar e orientar o seu povo, existem alguns pontos que hoje, para nós, não tem aplicação. Para nós, nos dias de hoje. Quais seriam esses pontos? Primeiro, eu quero saber qual foi esse instrumento que Deus decidiu elaborar para guiar o seu povo à santidade, à obediência e ao amor a Ele. E esse mesmo instrumento, nos dias de hoje, tem alguns pontos que não são aplicáveis a nós, igreja, porque está se falando do sentido estrito, ou seja, valeu para o passado, mas não é válido para hoje. Para você entender a diferença do sentido amplo e do sentido estrito. Amplo abrange todos os povos e tempos, e o estrito a um tempo e a um povo. Qual foi esse instrumento que Deus usou? Os pergaminhos, pastor, que onde tinha os mandamentos? Está esquentando. Vamos de forma mais específica, bem mais específica. Os profetas, Mais específico. a lei, Mais específico. A Arca da Aliança, pastor? Bateu lá na trave. Mais específico. Deus criou um instrumento. Em cima desse instrumento, ele mostrou, ó, vocês devem fazer isso, porque isso vai levar vocês à obediência, à santidade, o temor à minha pessoa. As tábuas da lei? Perfeito. Seja mais específica. As tábuas da lei com os mandamentos, com as ordenanças. Agora não está sendo específica. Ela Os está 10 trabalhando em mandamentos. cima os 10 mandamentos. Tábuas da lei é muito vago. Estão me entendendo, irmãos? Temos que ser específicos. É muito vago. Mandamentos é muito vago, porque são 613 mandamentos que a lei judaica tem. Então temos que ser específicos
com os 10 mandamentos. Esse, então, foi um instrumento. Agora, quais são os pontos dos 10 mandamentos que não são aplicados a nós, igreja, nos dias de hoje? Amar o próximo como a si mesmo. Não, a Não. lei. A Não. lei. Dos porque a 10 gente vive, né? mandamentos, preste Não. atenção. Dos 10, tem alguns pontos que não são aplicáveis hoje para nós. O da lei, porque a gente vive na graça, né? Vou repetir a pergunta mais uma Guardar o vez. sábado. Guardar o sábado. Só isso? Vamos lembrar dos 10. Que eu não posso dar pontuação com resposta pela metade. É bem interessante isso aqui. Para que virar só os- Vou dar uma colher de sopa. Tá? Incluindo a pastora Priscila, quero incluir mais 2 de vocês. Aí serão 3 que eu vou dar 75 pontos. Aí você vai pesquisar e me dar a resposta na próxima aula. Pronto. Vai, investiga os 10 mandamentos. Investiga os 10 mandamentos. Repete a pergunta, que acho que eu me enrolei. Dos 10 mandamentos, 2 não têm aplicação prática e direta para os dias de hoje, para a igreja. 2. Não tem. Não tomar o santo nome em vão? Então, um crente pode tomar o nome de Deus em vão à vontade hoje? Aí o negócio fica estreito. Não para ti nenhum ídolo, pastor? Não. Então, nós podemos nos prostrar diante de um ídolo? Não matarás, não furtarás. Não. Analisem com carinho os 10 mandamentos. Analisem. Uma resposta já foi dada. Que o sábado não precisamos guardá-lo. Honra o tem teu mais pai e um. a tua mãe? Não, então vamos É desonrar porque papai e o mamãe hoje. sábado... Fazer imagens. Não, então nós temos que hoje fazer uma imagem Não. da nossa Eu irmã Giane para nos acredito que prostrar não é o diante dela. sacrifício. Hã? É o dia do Analisem com descanso. carinho. Não matarás. Então nós temos que matar hoje, à vontade. E aí ficamos numa boa. Não darás falso testemunho ao seu irmão? Então temos que fazer isso à vontade, caluniar, dando falso testemunho. Tem 2 aí que não tem prática para a igreja nos dias de hoje. Não cobiçarás. Gente, é muito Nossa, 10 sutil. mandamentos. A gente já falou todos, pastor. Não adulterarás? Não furtarás? E vamos lá. Faça uma análise, calma. Descansar? Não ter um dia de descanso? Guardar os domingos e dias santos. Aonde está escrito isso? Eu estou referindo aos 10 Aos 10 mandamentos. mandamentos. Eu Não não estou me terás outros referindo a uma deuses paráfrase. diante de mim. Só de sábado. Não terás outros deuses diante de mim. Não Faça cobiçarás uma na análise. casa do teu próximo? Gente, vocês estão um pouco aflitos para acertar a bola na cesta. Vão fazer o seguinte: analisem os 10, um a um. O que é aplicável para Israel e o que é aplicado, o que não é aplicado para a igreja. A pastora Priscila já falou um, mas tem mais um. Tem mais um que vocês têm que analisar com carinho. Isso aqui é válido para hoje, para a igreja? Não. É só para Israel. Aí vou para vocês entenderem o chamado sentido amplo e o sentido estrito. Tá? Sentido amplo e o sentido estrito. Quero deixar para vocês lerem também com dever de casa os parágrafos da página 8. Na história da humanidade, a prática educativa. Vou fazer algumas perguntas bíblicas dentro deste parágrafo, né? Aonde implica sociedades primitivas. Já estou dando até algumas dicas, tá? Sociedades escravistas, sociedade feudal e sociedade capitalista. Então, vou fazer perguntas em cima desses 4 tipos de sociedades que estão dentro da Bíblia. O senhor está em que página? Perdão, pastor. Página 8. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar aonde estão estas sociedades primitivas, escravistas, feudal e capitalista.
Então, vocês estudem, Nem a tua leiam serva, essa página 8. nem o filho das tuas A página 9 também, vocês estudem, leiam, que aí eu vou falar sobre a instituição escolar. A instituição escolar, página 9, 10, até o ponto 4.1. Somente aqui. Eu vou fazer várias perguntas, todas focadas dentro do contexto bíblico. Repito, então, vocês vão ler a página 8, 9, 10 e a página 11 até o finalzinho do parágrafo que diz: as formas de intervenção na sala de aula, ou seja, até antes do 4.1. E aí eu vou formular várias perguntas dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Irmãos, falar dessa matéria Pastor, é falar de Bíblia. Sim, senhora. segunda-feira que vem eu estou no mesmo processo, tá? Ficar só ouvindo. Tranquilo, porque a senhora vai estar vou ter que apertadinha trabalhar. para o seu trabalho. Tranquilo. Isso. Maravilha. Obrigado pela comunicação. Tá difícil agora, porque esse novo chefe que a gente tem, ele faz muita festa. Tá puxado para nós, mas tá bom, estamos na glória. É importante que a senhora procure driblar da melhor maneira possível, né? E conte conosco no que for necessário da nossa parte para lhe ajudar, conte conosco. Conte conosco, sabe? Okay. Obrigada, pastor. Eu sou desse tamaninho, mas eu creio que ainda consigo caber na palma da sua mão para me ajudar. É bom que vai ter só 4, vai ser igual a semana passada, vai ser só 4 convidados, então vai ser mais tranquilo, então dá para eu ouvir direitinho, porque eu fico só na parte de trás, né? Mas amém. Agradeço demais, né? Repito, conte conosco, né? A gente cabe na palma da sua mão, a gente é pequeno demais, mas a gente... Não, obrigado pela compreensão. Não, esse é o mínimo. Meus irmãos, já estamos a 10 horas e 1 minuto. Minha pergunta: vocês estão entendendo a importância desta matéria contextualizada na Bíblia Sagrada ou não? Alguém está entendendo a importância dessa matéria? A Bíblia Sagrada, ela exala didática. Ela é um manual de didática. Infelizmente, grande número de nós cristãos, incluindo ministros, pastores, não tinham a mínima ideia, não têm a mínima ideia da importância dessa aplicação na palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia ainda continua sendo, para muitos, um livro misterioso e difícil no que diz respeito à aplicação prática, porque é desconhecido ainda o que é a didática nas Escrituras Sagradas. Perfeito, meus irmãos. Alguma dúvida ou pergunta que ficou no ar dentro daquilo que nós estudamos, ou de momento... Eu quero saber a resposta, pastor, por favor. Se a senhora não se importar... Estou estudando até agora. Quero saber, mas, por favor. Eu não posso dar um favoritismo a um aluno, uma vez que eu estou abrindo para todos terem até a próxima semana, se assim for então possível. é para todo mundo? Não, eu só queria saber a resposta. Para todos, exatamente, para todos. Eu pensei que a resposta, desculpa, pensei que a resposta ia vir agora do senhor. Senhora, isso, para todos, incluindo a sua pessoa. Não, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu queria saber a resposta agora. É só isso que eu perguntei. Eu queria saber a resposta. Se eu der a resposta agora, eu vou estar usando de 2 pesos e 2 medidas, já que está aberto para todos. Estão me entendendo, irmãos? Eu não posso dar essa resposta agora porque está aberto para todos. Para todos. Eu sei que a senhora está aflita, ansiosa. Eu quero saber a resposta do senhor. Tipo assim... Não, eu não vou dar a minha resposta. Eu vou dar a resposta como está escrito. É diferente. Pastor, eu só queria tirar as dúvidas daquilo que o senhor falou para nós estudarmos, da página 8, 9, 10 e 11, e é para... 9, 10 e 11, porque dentro dessas páginas vou continuar usando a mesma didática. Vou extrair perguntas de aplicação para dentro da própria Bíblia. Por isso eu preciso que vocês leiam estas páginas para já terem uma antevisão. Pastor, o senhor já mandou as apostilas? Já era suposto estar chegando aí. Mandei na quarta-feira. Ok, então tá. Depois na eu vou... quarta-feira já despachei todas elas.
A minha printa está muito ruim, eu só tirei até a página 11. Sim, não. Então dê uma olhadinha que é mais certo que se não receberam até o momento, né? Até estranho que a irmã Fabiana, que é aqui da Flórida, não recebeu. Até estranho, porque Eu recebi é a minha normal que. na sexta Como? passada. Eu recebi a minha na sexta-feira passada. Eu Olha recebi. só. Ó. A senhora já recebeu? Olha só. Sim, Então, sim. é Já o tem alguns critério. dias já. É o critério do correio, infelizmente. Sobre os critérios do correio, eu não tenho como determiná-los, é bem complicado. Entende? A gente já lança nessa data imaginando que vai alcançar todos por igual, mas é complicado, né? Isso vai muito do correio americano. Todos entendendo, meus irmãos? Então, essa abordagem dos 10 mandamentos é aberta para todos. Porque se eu deixar exclusivo para uma só pessoa, estou entrando no problema de Provérbios 21:10. Professor, eu não quero exclusividade, eu só queria saber a resposta. Não estou preocupada, não, me Eu perdoe. sei, a menos que eu não estou me dando explicado. Não se trata disso. Eu creio que a senhora está me mal interpretando. Não se trata de que eu estou dando exclusividade para um. É que eu estou abrindo para todos. Me perdoe, talvez eu não estou conseguindo me expressar da maneira que a senhora me entenda. Mas se eu der a resposta aqui para um, entre aspas, seria como somente para a senhora, embora não é o que a senhora está abordando. Entendo perfeitamente, tá? Então que seja a resposta aberta para todos. Para isso, deixo o tempo para vocês pesquisarem e chegarem às conclusões, e aí na próxima aula teremos a resposta. Amém, irmãos? Entendido? Maravilha. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? Deus tem muito a nos falar e temos muito ainda que aprender, começando de mim, a gloriosa palavra de Deus, que ela é profunda, maravilhosa e precisamos cavar muito, né? Como Jesus mesmo disse, examinai as Escrituras. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus? Vamos pedir ao nosso irmão Washington, lá do Brasil, né? Esse homem é corajoso, sabe? Porque é 00:06, está lá ligadinho, não apagou um minuto sequer. Não apagou um minuto Quase sequer. Nosso dormindo. irmão Washington vai estar agradecendo a nossa aula no dia de hoje. Muito obrigado a atenção de todos, a paciência, o carinho de todos vocês. Obrigado de todo o meu coração. Deus os abençoe tremendissimamente, tá? Obrigado pelas vossas orações, tá? Minha esposa está, graças a Deus, num processo de recuperação. Orem por mim, eu estou com 50% deste olho sem a visão, devido a que eu tive um derrame no mesmo dia que minha esposa foi para o hospital, mas estou tranquilo, estou em paz, confiando que Deus está trabalhando, né? Dia 12, quarta que vem, eu tenho uma consulta com um especialista em retina e ele vai bater o martelo sobre uma cirurgia que já está claro que eu vou ter que fazer para recuperar pelo menos mais 30% da minha visão do olho direito. Os médicos não creem que eu vou recuperar 100%. Eles não creem, mas eu creio. Eu creio. Já vi milagres na vida de minha esposa, porque eu não vou acreditar, não vou crer, aliás, não vou crer que Deus vai me devolver 100% da minha visão do olho direito. Eu estou aqui ministrando para vocês, mas só Deus sabe como está difícil usar só um olho para focar a tela e falar com vocês. Mas Deus é bom e eu não posso me queixar por nada, que tenho visto milagres e vocês também têm visto e vão ver maiores milagres ainda na vida de cada um de vocês. Quem crê aqui em milagres? Então vocês vão ver maiores milagres que eu já estou vendo com a minha família para a glória do nosso Deus. Irmão Washington, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Magnífico Deus, poderoso Pai, onipotente, onipresente, onisciente. Estamos aqui diante de Ti, nos capacitando, nos buscando cada vez mais o conhecimento, Pai amado, da Sua palavra. Graças te damos, Deus. Deus possa estar neste momento, que esses dons, esses talentos que o Senhor nos dá, para que nós possamos estar aplicando para aquele que conhece a Tua palavra, Deus. Apresentamos também aqui, ó Deus, também o professor aqui, a sua esposa, a saúde deles, a vida deles, como também de todos os irmãos que estão aqui nesta sala. Estamos aqui buscando a posse do Senhor, mas que o Senhor, eu creio, Deus, no milagre, eu creio, Deus, na prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Então, eu te apresento neste momento, que o Senhor venha com a sua mão onipotente, onipresente, nos defender, nos capacitar a cada dia, Deus. Que o Senhor possa estar nos atraindo a cada dia mais sobre a tua palavra, sobre o teu conhecimento. Assim nós agradecemos e glorificamos o teu nome para todos sempre.
Amém, amém. Nosso lema para fechar: seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, glória e poder. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo. Deus abençoe. Ótima segunda. Abençoada semana. Vejo vocês próxima semana, 10 de fevereiro. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.